24 deputados federais mudaram de opinião em menos de 24 horas ao votarem na Câmara sobre a redução da maioridade penal. Eles haviam se posicionado contra o texto analisado e rejeitado na sessão anterior, que estabelecia punição em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes hediondos como estupro, homicídio doloso, lesão corporal grave ou lesão corporal seguida de morte, tráfico de drogas e roubo qualificado. Na madrugada desta quinta-feira, alguns deputados mudaram de opinião e votaram novamente, desta vez aprovando a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, mas nos seguintes casos: crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O texto original, que já tinha sido negociado durante um tempo, tinha sido reprovado. Ele foi alterado em pequenos trechos. A substância, a essência do projeto permanece a mesma, mas ele foi colocado em votação menos de 24 horas depois da rejeição da medida anterior. E vale lembrar que, na noite de quarta, o plenário não contava com a participação de integrantes da sociedade civil, não houve tempo para a discussão dessa segunda proposta, não é possível conduzir um processo legislativo em algumas horas durante a madrugada, certo? Inclusive, a própria cobertura da votação ficou bastante prejudicada e a sociedade ficou refém das disposições da Câmara para tomar uma decisão tão importante, o que não pode acontecer no regime democrático de jeito nenhum. De acordo com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, essa medida não é a melhor solução. Penalizar ainda mais esses adolescentes não irá diminuir a violência no Brasil. Então, nós temos uma posição muito clara, em relação a esse tema. Somos contrários, absolutamente contrários à redução da maioridade penal. E dentre os argumentos, os vários argumentos que são invocados, essa questão da falsa expectativa que a proposta legislativa está criando na sociedade é um dos pontos principais. Ou seja, nós temos um problema grave de segurança pública no Brasil, mas a redução da maioridade penal não irá resolver esse problema. O estado de Rondônia tem 16 unidades socioeducativas, sendo uma provisória, uma feminina e 2 masculinas sentencial. Ao todo, cerca de 113 adolescentes estão em regime fechado e pelo menos 500 estão cumprindo medidas socioeducativas em liberdade. Eles cumprem, as medidas socioeducativas nas nossas unidades de internação. Ao todo, no estado, nós temos 16 unidades de internação, onde eles cumprem medidas de acordo com o ato infracional praticado pelos mesmos. Eles ficam por um período de até 45 dias, depois que sai a decisão do juiz, eles podem cumprir essas medidas até um período de 3 anos. E, assim, posteriormente, eles também podem estar cumprindo a medida de semi-liberdade, o regime semi-liberdade, e também eles podem, posteriormente, estar cumprindo o liberdade assistida. Se aprovado no Senado a redução da maioridade de 18 para 16 anos, esses adolescentes, cometendo crimes, serão levados para os presídios comuns do Estado. A partir do momento que ele cometeu um crime, dependendo desse tipo de crime que ele tenha cometido, ele vai para a unidade prisional. Fomos às ruas saber a opinião da população. Da menoridade, eu sou a favor. Eu só acho assim, não que coloque a criança direto na cadeia junto com os outros, mas que modificasse as leis. Sou contra. Por quê? Porque assim como eles sabem votar e decidir, e também sabem decidir o que fazer o bem, o certo e o errado. Eu sou a favor. A favor. Por quê? Porque eu acho que tem muitos menores infratores e que se a gente continuar deixando assim, nós estamos à mercê deles, Eu sou contra. Por que você é contra? É porque vai aumentar mais preso ainda, que só vai comer nossas custas e cada vez mais a gente se sacrificando.